Gravando lá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa, Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan, Seminário, livro 14, A Lógica do Fantasma, anos 1960 e Lógica do Fantasma, 66, 67. Estamos ainda no primeiro capítulo, no primeiro capítulo do livro, intitulado Promessa de uma Lógica. Página 21. Página 21. Penúltimo parágrafo. Já trabalhamos, mas eu vou retomar daí. Penúltimo parágrafo da página 21. Waxman, então, penúltimo parágrafo da página 21. Não em todos aqueles não que estão presentes, né, virtualmente. Então, o significante não é só o que traz o que não está. Atenção para essa pontuação magnífica do Lacan. O significante não é só apenas o que traz o que não está, mesmo que, de modo propedêutico introdutório, tenha sido necessário, durante certo tempo, repetir sua função, a função do significante, para os ouvidos que me escutam. Comentário meu, a função do significante. Não, a função do significante é a de operar como representante, não representação, de um sujeito para outro significante. A matriz mínima dessa definição é a seguinte: incidência do S1 em S2. E o S1 deve ser lido como significante 1, não incidente, né, no significante S2. Estou comentando, e a incidência de S1 em S2 deve ser lida nos seguintes termos: incidência do real de linguagem no simbólico de discurso. Essa é a matriz mínima do significante, não da rede de significantes. Matriz mínima da rede de significantes, incidência do real de linguagem no simbólico de discurso. Continuo comentando, a verdade dessa incidência é o sujeito clivado. Clivado dividido entre o que e o que. Clivado, dividido, barrado, como se dizia antigamente. Não, de maneira obsoleta, né? Então, não, esse sujeito está clivado, dividido entre o que e o que. Já disse, ele está clivado, dividido entre linguagem e discurso. Além fundamental, entre o real da linguagem e o simbólico de discurso. O que é produzido dessa incidência e dessa clivagem do sujeito é o mais gozar. O mais gozar significa dizer a renúncia ao gozo de Deus. Lacan, seminário 20. Renúncia à experiência de uma pura sensação sem forma. No lugar do mais gozar, situa-se, posiciona-se o objeto A. O objeto causa de desejo, que deve ser lido enquanto não falta de objeto. Como os desatentos insistem em dizer, não. O objeto A falta como objeto. Aí está a escritura do discurso mestre enquanto discurso inconsciente. S1 incidente em S2, a verdade é o sujeito clivado, e a produção, o mais gozar, o objeto A, enquanto falta como objeto. Retomando o texto, então, página 21, boa noite, Júlio Braga, bem-vindo, página 21, penúltimo parágrafo da página 21.
O significante não é só o que traz o que não está, mesmo que, de modo propedêutico, introdutório, tenha sido necessário, durante certo tempo, repetir sua função para os ouvidos que me escutam. O for, dar, freudiano, o lá, aqui, freudiano, na medida em que se relaciona à presença ou à ausência materna, em termos do Freud. Não é articulação exaustiva, não é, a pontuação do Lacan é importante, o Fordá não é, o jogo do Fordá não é a articulação exaustiva, definitiva, da entrada em jogo do significante. Da entrada em jogo do representante de um sujeito para outro significante. Não é articulação, estou comentando, a articulação exaustiva da entrada em jogo, em cena. Não. Do sujeito e do objeto, a falta do objeto que o causa. Lacan continua, o significante não designa o que não está ali, ele o engendra. Olha que magnífico. O significante não designa o que não está ali, ele o engendra, ele engendra o que não está ali. Ele apresenta o que não está ali. Ele presentifica a ausência. Atenção. Magnífico, hein? Extraordinário. O significante engendra, apresenta, presentifica a ausência. Lacan agora vai desdobrar isso que o significante engendra. O significante não designa o que não está ali, ele engendra. O que não está ali, na origem. É o próprio sujeito. O que não está ali, na origem, é o próprio sujeito. Atenção. Em outras palavras, na origem estrutural. Não é origem fenomenológica. Na estrutura não existe Dasein, erro do Heidegger, a não ser no objeto A. Na origem não existe Dasein. Dasein significa presença. O ser aí. Da, aí, sein, ser. É a tradução literal, mas a tradução pensada, articulada, bendita, é presença. Então, em outras palavras, na estrutura não existe presença a não ser no objeto A. Portanto, não existe presença a não ser na falta como objeto, introduzida pela incidência do significante S1 e S2. Ou seja, avança sob uma forma alienada que continua a marcar até o fim toda enunciação relacionada ao Dasein. A presença, em termos, traduzindo, não, Dasein, heideggeriano em termos lacanianos, a marcar até o fim toda enunciação. Enunciação, todo dizer. Toda enunciação relacionada à presença Dasein, a presença do ser no mundo. Significa dizer, não, portanto, fundamental marcar. O significante engendra o sujeito, mas que sujeito que é engendrado pelo significante? Significante, para resumir, significante, o par significante, S1, S2. O par significante engendra o sujeito. Mas, não, quer dizer, o que o par significante produz é a falta como objeto. E essa falta como objeto é o que causa o sujeito. Atenção.
Atenção, fundamental marcar isso, quer dizer, não, o par significante, S1, S2, real de linguagem, incidente no simbólico de discurso, ele não causa o sujeito. Atenção, ele engendra a presença de uma ausência. O sujeito é isso. Esse sujeito privado, não dividido. Ele é a presença de uma ausência. Atenção. É fundamental. Não, ele é efeito da incidência do significante, enquanto presença de uma ausência. Por que presença? Por que o sujeito privado, dividido, inconsistente, ele é a presença de uma ausência? Porque ele não possui nenhuma substância. Ele não é substancial. Ele não possui nenhum ser. Ele não é um dado ontológico. Não. Ele é efeito da incidência de um representante em outro representante. É uma linguagem incidente no simbólico do discurso. Atenção para isso. Causado esse efeito pela falta como objeto. Causa de desejo. Fantasma. Página, por favor. Página 21, penúltimo parágrafo, seminário 14. Pois não, Waxman? Aí a crítica em Heidegger, no sentido da Dasein, né? Porque quando você está colocando que a presença de uma ausência é uma contrariedade em relação ao que o Heidegger está colocando como Dasein, né? Dasein. Dasein. Em Heidegger não existe isso, presença de uma ausência. Não. Nesse sentido específico, psicanalítico, não. O Dasein em Heidegger, não, ele diz muito claramente, o Dasein é ser no mundo. Não, mas novamente, quer dizer, não, o conceito, melhor, o construto, a experiência do inconsciente freudiano não é tematizado pelo Heidegger de maneira alguma. O Dasein heideggeriano é ser no mundo, mas não enquanto efeito. Não enquanto efeito do significante, portanto, do inconsciente, portanto, do grande outro. Não. É outro campo de posicionamento do falante. Um campo ontológico, da diferença ontológica entre ser e ser doente. Caso do Heidegger, né? Certo? Não, a lógica com a qual Heidegger opera é uma. Em última instância, a lógica da representação. A lógica com a qual Lacan e nós, analistas, trabalhamos é bem outra. É a lógica do significante. A lógica, portanto, da equivocação de significantes. A lógica do mal-entendido, a lógica do mal-estar, a lógica do sintoma, a lógica do desejo, na medida em que o objeto A está presente aí nessa lógica. É parte constitutiva dele, estrutural, fundamental, etc. Heidegger e os filósofos passam ao largo disso. Não fazem a menor ideia do que seja isso. Como Lacan dirá magnificamente no seminário 20. Padre, fundamental, eu continuo comentando, não. Lacan dirá os filósofos eles só podem tematizar a questão do ser. Não faz Heidegger, por exemplo,
Os filósofos só podem tematizar a questão do ser sob estrita condição de não tematizarem, atenção, o que predica essa questão. O que é que predica? Qual é o predicado da questão do ser? Os filósofos desconsideram. Em termos freudianos, se quiserem, recalcam. É que se trata do ser sexuado. Não, os filósofos, a ontologia, etc. Não, eles nada querem saber do fato estrutural de que o ser é sexuado. Isso é tirado de cena, fica fora do discurso para a filosofia, enquanto ontologia, questão do ser, etc., etc., etc. Pois não, alguém, Eliane Reis entrando. Olá, Eliane, boa noite, bem-vinda. Página 21, penúltimo parágrafo da página 21. Portanto, Lacan avança. Então, retomando esse final, né? Em outras palavras, na origem não existe presença. Na estrutura não existe presença, estou comentando, a não ser pela incidência do significante, do representante de um sujeito para outro significante. A não ser no objeto A, ora, não, na origem não existe Dasein, a não ser no objeto A, na falta como objeto. Ou seja, sob uma forma alienada da presença objeto A, que continua a marcar até o fim toda enunciação relacionada à presença. Dasein. Portanto, na estrutura, seja o Dasein heideggeriano como presença, será aí, no mundo, seja o sujeito analítico clivado, barrado, dividido, ambos estão, por estrutura, funcionados, marcados, indexados ao objeto, à falta como objeto. Produto, novamente, da incidência do real de linguagem no simbólico do discurso. Presentificação de uma ausência para nós, antes. Nós falantes, por sermos falantes, somos pautados pela presença significante de uma ausência. Portanto, funcionados, marcados, feridos, vida e morte, pelo objeto A, pela falta como objeto. É isso que permite a nossa possibilidade, permite a condição de possibilidade de nossa existência, que é, a rigor psicanalítico, não existência, mas existência. Isso quer dizer existência instituída, porém, existência instituída pelo significante enquanto equivocação. Mal entendido, mal-estar, incompletude, inconsistência, etc. Isso é grande, hein? Isso é magnífico. A leitura que Lacan faz da escrita de Freud, a leitura correta, bem dita, bem ordenada. Atenção. Lacan avança, último parágrafo da página 21, a lógica do fantasma. Será que é preciso lembrar aqui as minhas fórmulas? Só uma Pois não, Waxman. Pois não. O Heidegger parte, então, do. É que você pode falar disso do sujeito como ser no mundo. E, para Lacan, o que a gente está entendendo, não existe essa posição única de ser no mundo.
Não. porque essa suposição de ser no mundo, ele já é dividido. Uhum. Entre objeto A, quer dizer, não há uma unificação de sujeito. Uhum. Mas o Heidegger tem uma importância para o Lacan. É nesse momento que o Lacan rompe com o Heidegger, porque o Lacan pega o Heidegger de forma muito consistente na sua produção, a partir do Uhum. momento que ele rompe. É nesse momento que ele rompe com Heidegger? Não, entenda, quer dizer, ele está rompido, logicamente, com Heidegger desde sempre. Ele se vale de Heidegger, né, para ordenar melhor esse rompimento entre ele e o campo ontológico, entre ele, Lacan, e o entre ele, Lacan, entre ele e nós, analistas, transferidos ao ensino de Lacan, etc. Então, não, ele se vale de Heidegger, para ordenar melhor, para mostrar melhor esse gap, essa descontinuidade entre análise e filosofia. E entre análise, por extensão, por decorrência, entre análise e ciência. Lá onde a filosofia, enquanto questão do ser, problematização do ser, questionamento do ser, lá onde, então, na filosofia, enquanto questão do ser, e a ciência, enquanto questão do ser doente, não é doente, é doente, daquilo ao qual podemos predicar ser, existência, etc., o rompimento se dá aí. A questão do ser e a questão do ente, filosofia e ciência, elas nada querem saber. Elas deixam fora de seu campo discursivo o sexuado. O sexuado, o pulsional, o gozo, o desejo, etc. Me acompanha, Waxman. Lacan se vale de Heidegger, portanto, para ordenar essa diferença entre, para resumir, para simplificar, entre aquilo que nós, analistas, tematizamos, ouvimos em análise, em nossa prática analítica o tempo todo, o ser sexuado, ouvimos o ser sexuado, falando que, Lacan novamente, número 20, falando que não, o sexuado nele vai mal, goza mal. É isso que eu vivo na clínica o tempo todo. O sexuado vai mal. É isso que ouvimos. O tema da clínica é esse tema. O sexuado vai mal. Analisando o sexuado em mim, vai mal. Vai mal porque, já sabemos, porque não há correspondência entre o sexuado em mim e o sexuado em meus semelhantes. Há um equívoco aí entre as sexuações ditas homem e mulher. Mas então, é isso que em nosso campo tematizamos. No campo da filosofia, no campo da ontologia, no campo também da ciência, esse sexuado, essa equivocação do sexuado não é tematizado. Não vem a palavra, não é dito, não é. Quer dizer, por que Lacan, retomando então, por que Lacan se vale de Heidegger? Para pontuar, marcar esse rompimento lógico entre ambos os campos. Porque Heidegger, à diferença de todos os outros pensadores, ele traz para a reflexão sobre o ser uma questão importantíssima. Que questão? A questão da diferença ontológica entre ser como e enquanto tal e ser doente. Não é doente. Entre ser doente. Entre ser como enquanto tal, e aquilo ao qual predicamos ser. Essa diferença ontológica, portanto, faz da reflexão heideggeriana não uma ontologia, porque a questão do ser está presente aí, uma ontologia diferencial.
aquilo que Heidegger chamará de não, a diferença ontológica entre ser e ser doente. Por que isso interessa para Lacan? Porque Heidegger ele está, pela primeira vez, no campo ontológico, no campo filosófico, pautando uma clivagem, pautando um corte, uma descontinuidade. Atenção, tal como nós, tal como Lacan faz, um corte, uma clivagem entre ser e para Heidegger, esse ser, durante todo o percurso da filosofia, está esquecido, porém, não é tematizado, ao invés de a filosofia, a ontologia, tematizar, trazer à palavra a questão do ser como enquanto tal. A filosofia, enquanto questionamento do ser, traz à palavra, ao discurso, à luz do discurso, apenas o ente. O ente, aquele que se apresenta como tendo ser. Este livro, este óculos, essas mãos, enfim. Cada um de vocês, eu, etc. Os entes. Heidegger apontou, portanto, um esquecimento. Olha aí, atenção. É isso que interessa a Lacan, para marcar a sua diferença. Aquilo que, na filosofia, até Heidegger, quando isso, digamos, alcança Heidegger, essa reflexão do ser alcança Heidegger, Heidegger marca aí uma clivagem entre ser e ser doente. Essa clivagem entre ser e ser doente nos interessa. Podemos, de algum modo, trabalhar, articular, não, com isso. Há alguma coisa aí esquecida, recalcada, que não vem à luz, o ser. Lacan dirá, o que não vem à luz é o ser sexuado. Heidegger, não, o que não vem à luz é o ser como enquanto tal. Há uma dimensão aí, portanto, em Heidegger, mística. Heidegger dirá num texto dele magnífico chamado Carta sobre o Humanismo, em que ele faz uma crítica radical ao humanismo, sobretudo a Jean-Paul Sartre. Ele dirá, é preciso pensar o ser, não o ente. É preciso pensar, tematizar o ser como e enquanto tal. Como e enquanto tal. Isso é místico. Não? Etc. Mas também interessa a Lacan e Heidegger toda a questão do logos, toda a questão do simbólico. Tal como Heidegger trabalha, não? E também a questão, portanto, logos, a questão da linguagem Heidegger. Heidegger dirá muito lacanianamente, sem saber que está enunciando isto muito lacanianamente, ele dirá a linguagem, olha que interessante, é a casa do ser. A linguagem é a casa do ser. Heidegger continua, nessa habitação reside o humano. Bem lacaniano isso, não? Não. A linguagem é a casa do ser. Nessa habitação residem os humanos. Usão, Júlio. Você falando do Heidegger, dessa ontologia diferencial, né, do ser pro ente, a partir daí que é possível, a partir da abertura desse espectro, que é possível pensar a filosofia da diferença, Sem dúvida, não há dúvida. que aí essa descoincidência do sujeito como algo contínuo, consistente, né? Uhum. Uhum. Mas ainda assim não é sobre uma leitura do sujeito do inconsciente, né? Não, não é. Claro que não. Por que não?
Porque, novamente, quer dizer, entendam, isso é fundamental e nós estamos aqui trabalhando isso já há alguns anos, não? O sujeito que está em cena discursiva, nessa prática, nessa experiência, é o sujeito pautado, marcado pelo ultrapassamento significante. Esse sujeito ultrapassado pelo significante, pela equivocação significante, esse sujeito não pode ser tematizado pela filosofia, pela teologia, pela ciência, etc. O que a filosofia da diferença, Derrida, começa lá em Nietzsche, por aí vai, né? Derrida, etc. Não? A diferença derridiana não tematiza esse ultrapassamento, a emergência do sujeito exatamente no ponto em que o sujeito da consciência é ultrapassado. Esse ultrapassamento excede as possibilidades discursivas da filosofia, de qualquer filosofia, tematizar, trazer isso à luz. Melhor, quer dizer, melhor. Fazer desse ultrapassamento significante, o fato de que o sujeito ele é ultrapassado, portanto, dividido, portanto, ele não pode controlar, prever, antecipar, estabelecer leis de ocorrência do que o causa, do que, enfim, esse sujeito não pode ser tematizado pela filosofia, pela ciência. Eles não possuem um dispositivo prático, atenção, para testemunhar a emergência, a presença desse sujeito. Me acompanham? Não. A análise é esse dispositivo que testemunha a presença de um sujeito ultrapassado. Júlio, pegou? Está em jogo aí? Sim. Não é o dispositivo filosófico e científico, quaisquer que sejam, não podem tematizar. Eles não sabem, eles não têm condições discursivas, esse é o ponto, para tematizarem, para testemunharem a emergência desse sujeito. Não, por exemplo, acalmem-se, dou-lhes um exemplo. Por exemplo, vocês me pedirão exemplos desse sujeito do ultrapassamento. Dou-lhes facilmente. O sonhar, não sonhado. Sonhar, não sonhado. O ato falho, não a interpretação dele. O acontecimento do sintoma, não a interpretação dele. E do desejo e do que for. Aí está, é nesse momento do sonhar, do cometer um ato falho, do ver-se ultrapassado pela presença de um sintoma qualquer, de um esquecimento, etc. Aí está o sujeito que nos interessa, o sujeito da estrutura, do significante, da equivocação, etc., do ultrapassamento, etc. Tudo mais é subjetividades. Por isso que só dá para falar do inconsciente, né, Zé? Dá para pontuar. Na subjetividade falante, que ao contar um sonho, supõe que o sonho é o contado, é o narrado, é preciso pontuar que não. Que aí a presença de uma estrutura com uma dimensão real, aí está o inconsciente real lacaniano,
que está no comando. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que está no comando. Atenção. Que é, no comando significa que é primaz. Em termos lógicos, que vem primeiro, que se posiciona primeiro. Primaz. Está no comando, se me permitem colocar as coisas, do blá, blá, blá. Do blá, blá, blá das subjetividades. Dos sonhos narrados, dos sintomas narrados, dos sofrimentos narrados, das demandas narradas, das insatisfações narradas, etc., etc., etc. A narrativa do analisando, atenção, é o segundo tempo. É o segundo tempo de uma estrutura que está no comando, que é primaz. Estrutura do significante, da equivocação, portanto, do campo da representação. Aí está, aí está. Aí está, aí está, aí está. A leitura que Lacan faz da escrita de Freud, concernente à experiência analítica. Tudo mais é psicologia. Tudo mais é psicologia. Atenção. Tudo mais é filosofia, é ciência. O que é que importa na análise? Analisando, falando de seus ultrapassamentos, ele está, se for bem acompanhado pelo analista, ele estará se ordenando nessa estrutura da equivocação, e se ordenando por algo que ele conquistará na análise: desejo. Queda das idealizações. Queda das representações sintomáticas, etc. Lacan avança, página 21, o último parágrafo. Eu queria, Pois não, Waxman. Já que é um tema que Heidegger é muito difícil, não é um autor fácil, e você é um especialista em Heidegger. A questão, né, que você bem me colocou, ser acaba ganhando uma dimensão mística em Heidegger. Não por acaso, Heidegger é muito, vamos dizer, bem tomado por religiosos. Uhum. Isso daí ganha uma tradição e vai fundar até um aspecto do chamada psicoterapia fenomenológica existencial. Aí fica uma questão assim, o que é, afinal de contas, o ser em Heidegger? E existe a questão do desejo, não do ponto de vista psicanalítico, mas do ponto de vista heideggeriano, existiria algo, poderia se chamar de desejo? Aí a questão é assim, o que é o ser, afinal de contas, mesmo tendo esse caráter místico, o que é o ser para Heidegger? O ser para Heidegger, ele só pode ser, o ser só pode ser não dito nos seguintes termos. Só pode ser dito negativamente. O ser não é o ente. Heidegger é muito claro nesse ponto. Não se trata, ele diz, novamente, em Carta para o Humanismo, 1947, não, o ser como e enquanto tal, ele só pode ser tematizado, enunciado negativamente. O ser não é o ente. Nessa fórmula, o ser não é o ente, está a ontologia diferencial. Está a divisão, a clivagem. Isso é fundamental. É fundamental, portanto, na analítica heideggeriana,
não nos posicionarmos nesse não é. Atenção. Tem muito a ver também com a nossa experiência clínica, né? Não é isso. O ser, mas em Heidegger, o ser não é o ente. O ser não é o determinado, o representado, o apropriado representacionalmente. Muita proximidade com o inconsciente, não o real. Mesmo com o real lacaniano. O ser não é o ente. O que ele é, então? Ele é esse não é. Atenção. Ele é essa pura negatividade. Atenção. Mas Heidegger não, Heidegger não podemos, Heidegger, não podemos aceitar isto. Não podemos aceitar que há algo aí que é pautado por um não é o ente. Não é o apreensível pelos sentidos, não é o apreensível pela razão, etc, etc, etc. Não é o ente. Guarda, quer dizer, ele não está dizendo o ser não é. O ser não é o ente. Não, é extremamente, Heidegger ainda angustiante, nos posicionarmos nessa divisão. É insuportável para nós, capturados pelo esquecimento da diferença ontológica entre ser e ser doente, nos posicionarmos nessa divisão. Aceitarmos que o ser não é o ente, portanto que há algo aí que pauta a nossa experiência do ponto de vista estrutural, existencial, como diz Heidegger, ao qual não temos acesso, mas que é preciso se posicionar aí. Atenção. E por que é preciso, né? Nos posicionarmos nesse o ser não é o ente, para não reduzirmos, para não rebaixarmos a nossa existência à pura tecnalidade. Rebaixar a nossa existência a uma pura experiência técnica, tecnológica, instrumental com o mundo. O Dasein, enquanto ser no mundo, para Heidegger, estruturalmente, ele é essa divisão. Ser e ser doente. O ser não é o ente. Isso é fundamental para Heidegger, quer dizer, porque senão caímos, estamos caindo cada vez mais. Isso já, Heidegger nota isso o tempo todo. Na tecnificação, na tecnalidade, na instrumentalização da vida, de tudo, de todos. No rebaixamento da linguagem enquanto casa do ser, porém, desse ser que não é o ente, no rebaixamento da linguagem enquanto casa do ser que não é o ente, no rebaixamento dela, portanto, a um puro instrumento de dominação, de previsão, de controle, de etc. Aí é uma crítica à ciência, né? Porque o ser ele não pode ser nomeado, ele não pode ser representado. É uma coisa que vai lembrar, não é à toa que o Lacan vai pegar o Heidegger, mas há uma questão do desejo em Heidegger, não no sentido psicanalítico, mas no sentido, bom, se o ser não pode ser representado, como se dá o movimento do ser? Há uma questão de desejo em Heidegger, sem dúvida alguma, não, acompanhando essa posição, não ser não é o ente, né?
Em Heidegger, o desejo também é pautado por uma negatividade. O desejo não é a vontade. O desejo não é o querer. Muito lacaniano também, muito psicanalítico isso. O desejo não é a vontade, não é o querer. Não é a vontade, novamente, a vontade de representar. De representar para obter um sentido, etc, etc. Obter um conhecimento, etc. Não, quer dizer, o desejo não, também é marcado por uma negatividade. Ele não é essa vontade de pegar. Pegar do ponto de vista representacional. Isto é isto, diferentemente daquilo, daquilo. Eu posso, portanto, ordenar o mundo desse modo, representacionalmente, dominá-lo, dominar-me, controlá-lo, controlar-me, prevê-lo, prever-me, governá-lo, governar-me, etc. O desejo não é, Heidegger dirá com todas as letras, o desejo não é o poder de querer. O poder, o desejo não é o poder, né, da vontade. É a pontuação que ele faz em relação a Nietzsche. A leitura crítica no que ele faz em relação a Nietzsche. Quando Nietzsche pensa, não apenas o humano, mas o ser como tal, não, enquanto vontade de poder, ou vontade de potência, nach Will zur Macht, em alemão, vontade de poder, vontade de potência, Heidegger dirá, não, não. Há algo aí que não é essa vontade, há algo aí acompanhando o ser, que não é o ente, e que não é vontade. Isso é desejo. Mas, novamente, esse desejo em Heidegger não é o desejo analítico. Por que não? Porque não é um desejo pautado pelo sexuado, pautado pelo pulsional, pautado pelo gozo. Heidegger, toda a reflexão heideggeriana sobre o ser, sobre a diferença ontológica, etc., o sexuado não entra aí. E se entra, entra muito marginalmente. Leiam Ser e Tempo, Sein und Zeit, Heidegger, está publicado em português, 2 volumes. Vocês não encontrarão, né, a questão do desejo sexual ou do sexuado no humano, não encontrarão na reflexão heideggeriana. Ou quando isso comparece, é muito marginalmente, lateralmente. O sexuado, o desejo sexuado, não, ele não é tema, não pode ser tema da reflexão heideggeriana. Ele teria mais afinidade com Jung, então, né? O Jung, os jungianos adoram Heidegger, não? Porque também a questão sexual para o Jung é meio complicado também, não aparece A muito. questão sexual em Jung é marginal também, é Sim. lateral também. Sim. Todo o Foi o debate racha, dele, né, dele, né? o racha dele com Freud, claro. Claro. A libido, não, quer dizer, o conjunto libidinal em Freud. Não, o conjunto libidinal em Freud, constituído pelas pulsões sexuais, isso é um pleonasmo. Esse conjunto libidinal, que em Freud é pulsional, em Jung não. Em Jung, esse conjunto libidinal, ele tem uma dimensão cósmica, transcendental. Religioso, religioso, já
representada, etc. E, por extensão, enquanto que para Freud, Deus, o Deus judaico-cristão, é uma ilusão. Não, quer dizer, para Jung, não é jamais uma ilusão. É uma presença, um Dasein constitutivo do humano. Jung, Carl Jung, Carl Gustav Jung. Que, aliás, digamos, diferença com Freud, ele terá pelo menos o bom senso, né, de afirmar, de dizer, de reconhecer que a experiência dele, analítica dele, situa-se em outro campo, que não no campo da psicanálise. Situa-se naquilo que ele chamará, não de psicologia analítica, não de psicanálise, como Freud anunciou. Em Freud, a psicanálise é uma clínica, atenção, é uma clínica em Freud. Do sintoma, sem dúvida, mas do sintoma, sem dúvida, mas uma clínica do sintoma, sob condição de que o sintoma é uma satisfação sexual substitutiva. Sem Freud. Para Jung, a clínica não é do sintoma indexado enquanto não uma satisfação sexual substitutiva. Em Freud, aquilo que a subjetividade não goza, para simplificar, não goza na cama, repando, se vocês permitem o termo, gozará num segundo tempo substitutivamente, sintomatizando aquilo que não foi gozado na cama. Isso é Freud. Jung dirá, não, jamais, em tempo algum. Não, ele admite, quer dizer, não, esse sintoma, enquanto satisfação sexual substitutiva, isso é um dado fenomenológico menor em Jung. Enquanto que para Freud é estrutural, decisivo na experiência das subjetividades, em Jung é um elemento secundário, menor, etc. E aí que entra, não? E aí entra a dimensão religiosa da psicologia analítica do Jung. Representacional, etc., 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 não? Situado no campo da representação. Bem, então, continuamos aqui, página 21. Então, Lacan diz, para concluir por hoje, será que é preciso lembrar aqui as minhas fórmulas, tal como as de que não existe sujeito? Aí está. Não existe sujeito sim, por um significante para outro significante? É o algoritmo, né? Significante incidente em outro significante. S, vetor, S', sob o S, que incide em S', o sujeito da estrutura. Da estrutura, ao qual as subjetividades falantes, entendam, falhantes, estão indexadas a esse sujeito privado. E por que elas são falantes falhantes? Falhantes significa demandantes não insatisfeitos de amor. Ele não me ama, ele não me quer, ele não me chama de Baudelaire. Ele não me ama, ele não me quer, ele não me chama de mulher, etc., etc., etc. Então, essa subjetividade falante, falhante, era o falhante,
insatisfeita no campo do desejo, no campo do amor também. Então, é isso, porque o sujeito ao qual ela está indexada é clivado, é dividido, é inconsistente. Significa dizer, é um sujeito, uma notação algébrica pautada pela equivocação significante. Ele não pode não sonhar, ele não pode não cometer um ato falho, ele não pode não esquecer, etc. Ele não pode não sintomatizar, ele não pode não existir na e pela falha. Falha significa, novamente, o outro não me completa, o outro não me entende, o outro não me ama como eu gostaria de ser amado ou amada, etc. A análise nos ordena nessa falha e nos permite responder pelo desejo a ela. Responder criativamente. Novamente, Lacan em 63. Não querem que eu continue sendo analista de data? Tá bom, ok. Fiquem com isso. Isso é de vocês, não é meu. Ele diz, isso que vocês estão fazendo é uma excomunhão religiosa, tal como Spinoza, o grande Baruch Spinoza, foi excomungado na comunidade judaica de Amsterdã. Ele agora, Lacan, está sendo excomungado por uma outra comunidade religiosa, fundada por Freud, não uma comunidade analítica, porque uma comunidade analítica jamais, em tempo algum, proibiria um analista de continuar transmitindo a psicanálise como ele quer. Jamais. Não, os membrinhos lá da IPA se reúnem, a Sociedade Psicanalítica de Paris, associada à IPA, se reúnem e proíbe Lacan de continuar sendo analista de data. Lacan chega aqui, vem cá, você pode continuar sendo analista inscrito nesta sociedade, mas não será mais um de data, não irá mais formar analistas. Lacan diz, e aí? Fiquem com isso, isso é de vocês, isso é religioso, não é analítico. Ele vai e funda a Escola Freudiana de Paris. Magnífico, hein? Magnífico. Isso é responder pelo desejo, não pelo sintoma. Guardem, fundamental. Fundamental. Excelente, retomaremos amanhã. Amanhã compareçam, que o seminário de amanhã é muito importante. Lacan está tematizando esse ordenamento, né, de um grande outro ao pequeno outro. Magnífico, hein? Compareçam, fundamental. Ele está trabalhando mais gozar. Extraordinário. Retomaremos então amanhã. Muito obrigado. Até lá.